Boa noite. Boa noite. Vaticano confirma: Papa Francisco estará na Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Em mensagem, Santo Padre reconhece esforços de quem vai trabalhar no evento. Irmã Lúcia e outros 4 servos de Deus são declarados veneráveis. Brasileiro está entre os que tiveram virtudes heróicas reconhecidas. Fim das buscas de submarino turístico nos Estados Unidos. Guarda costeira confirma a morte dos 5 tripulantes. Aqui no Brasil, surto de doença gera preocupação. Aumento de casos de febre maculosa deixa autoridades de saúde e população em alerta. Plenário do Senado aprova novo marco de regras fiscais do governo. TSE suspende julgamento que pede inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Bispos do Conselho Permanente elegem novos membros para as comissões episcopais da CNBB. Fé que supera a dor. O testemunho da mãe e de amigos dos jovens assassinados em Cambé, no Paraná. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. Em 1º de agosto, tem início a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. O Papa Francisco confirmou que estará com os jovens católicos. O Santo Padre enviou mensagem a todos os que trabalham para a realização do evento. E assinou o decreto que reconhece as virtudes heróicas de Irmã Lúcia e do arcebispo brasileiro salesiano Dom Antônio de Almeida Lustosa. Em mensagem aos que trabalham para estruturar a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco ressaltou que manter a ordem de saúde, alimentação, limpeza e todo o mais necessário é exigente. O pontífice afirmou que o empenho de cada trabalhador é como uma semente que não se vê, mas o fruto logo aparece. Van a florecer desde abajo, não se vê, mas o fruto vai aparecer. Ainda sobre Portugal, o Santo Padre reconheceu as virtudes heróicas da guardiã do terceiro segredo de Fátima. Com isso, Irmã Lúcia se tornou venerável, mas um motivo de festa para os jovens que estarão na Jornada Mundial da Juventude e para todos os portugueses. Outros 4 servos de Deus também foram considerados veneráveis, entre eles o salesiano brasileiro Antônio de Almeida Lustosa, arcebispo de Fortaleza, falecido em 1974. O reconhecimento da beatificação da última das videntes de Fátima segue o mesmo processo dos primos, Francisco e Jacinta Marto, canonizados por Francisco em 2017. Irmã Lúcia permanece como guardiã da mensagem confiada por Nossa Senhora. A última delas, a terceira parte do Segredo de Fátima, foi enviada a Roma e aberta pela primeira vez em 1960. Porém, a mensagem foi revelada apenas pelo então Papa João Paulo II no ano 2000. O salesiano brasileiro Antônio de Almeida Lustosa, arcebispo de Fortaleza, tornou-se venerável por pregar pela evangelização e a dignidade às famílias mais pobres. Ainda em Roma, o presidente Lula disse em coletiva ter convidado o Papa Francisco para participar do Círio de Nazaré no mês de outubro. Os jornalistas questionaram se o Papa aceitou o convite e o presidente respondeu com otimismo. Eu acho que pelo sorriso que ele deu, acho que ele tem vontade. Por isso eu acho que seria importante ele ir, se tiver com a saúde perfeita, eu acho que seria bom que ele fosse. O Papa ainda se recupera da cirurgia realizada no início do mês e a disposição do Santo Padre chamou a atenção do líder do Executivo. Eu fiquei feliz porque achei o Papa muito saudável. Francisco ainda não retomou todas as atividades, mas mantém na agenda a recepção a presidentes, autoridades governamentais e da Igreja. Hoje o pontífice falou aos participantes da plenária da reunião das obras de ajuda às igrejas orientais e deixou mensagem à juventude católica. Sejam sentinelas da paz, profetas que sonham e anunciam um mundo diferente e não mais dividido. O decreto que reconhece as virtudes heróicas de Irmã Lúcia foi publicado hoje pelo Vaticano. O Papa Francisco reconheceu as virtudes heróicas de Irmã Lúcia e de outros quatro servos de Deus. Pois é, um passo fundamental para a beatificação, penúltima etapa para a declaração da santidade. Nesta quinta-feira,
foi publicado o decreto que reconhece as virtudes heróicas da religiosa carmelita. Irmã Lúcia foi a mais velha dos 3 videntes de Fátima e figura central no conhecimento e divulgação da mensagem dirigida à humanidade por Nossa Senhora nas aparições da Cova da Iria em 1917. A Irmã Lúcia foi uma figura marcante do século XX português, foi uma figura marcante da vida da Igreja, marcante na sua vida discreta, mas na sua capacidade de influenciar as nossas vidas. No Santuário de Fátima, os sinos repicaram em sinal festivo e, em seguida, o reitor presidiu uma oração espontânea na Capelinha das Aparições. Além de peregrinos e voluntários, fez-se presente a vice-postuladora da causa de beatificação, Irmã Ângela de Fátima Coelho, que também foi rezar e deixar flores no túmulo da Venerável. A declaração desta quinta representa um passo essencial para a beatificação, penúltima etapa para a declaração de santidade. É sim um grande passo no iter da causa da Irmã Lúcia. O que fica a faltar agora é venerável, então falta o milagre para a sua beatificação e depois um para a sua canonização. E é por isso que eu conto com cada um de vocês que nos estão a ouvir para rezarem intensamente por esta intenção. Em data a ser anunciado, o decreto com as virtudes heróicas deverá ser lido na presença do bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, que chancelou o processo em sua fase diocesana. Já em outubro de 2022, o documento sobre as virtudes heróicas foi entregue ao dicastério para a causa dos santos, bem como o elenco dos depoimentos das testemunhas, o seu diário e outros documentos inéditos considerados relevantes no processo. Era, de facto, uma mulher inteligente, perspicaz, para ler os acontecimentos, desembaraçada, solidária também e cheia de alegria e de humor contagiante, como testemunham as irmãs que com ela conviveram no mosteiro. E de Portugal a gente vem para o Brasil, porque os membros do Episcopado Brasileiro se reuniram na capital federal para a discussão de diversos temas relacionados à igreja no país. Ronaldo da Silva está em Brasília e traz as informações. Boa noite para você, Ronaldo. Reinaldo e Yara, boa noite para vocês também, boa noite para tanta gente que agora nos acompanha. E olha, eles também elegeram novos membros dos conselhos episcopais e os novos representantes da CNBB nos estados. Veja agora os detalhes na matéria de Francisco Coelho e Essomar Ribeiro. O encontro do Conselho Permanente foi o primeiro após a Assembleia Geral da CNBB. Para o secretário-geral da conferência, foi um ótimo momento de partilha. Os bispos se reuniram na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para eleger os membros das 12 comissões episcopais e debater temas importantes para a Igreja no Brasil, entre eles o caminho sinodal e a implementação do novo missal. Além das campanhas que estão por vir, além do missal, nós também já estamos nos preparando para a recepção do sínodo, nos preparando para o jubileu de 2025. Então, é uma série de atividades que vem se somar à alegria da evangelização no Brasil, que cada vez mais vai se tornando uma responsabilidade de todos. O episcopado elegeu também os novos representantes nas 19 regionais da conferência e detalhou como será a campanha para evangelização, que tem como tema Em Belém, na Casa do Pão, Deus nos faz irmãos. A CNBB é um grande serviço dos bispos unidos como irmãos e também como servidores do reino de Deus para toda a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo, mas Cristo é a cabeça. Então todos nós estamos servindo. A todos aqueles que participam nas suas comunidades, nas suas paróquias, a CNBB está sempre à disposição de fortalecer ainda mais os vínculos dos nossos regionais com a Igreja do Brasil e com o Papa Francisco. Daqui a pouco eu volto e vamos falar da aprovação pelo Senado do novo ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal. Até já. Até já, Ronaldo. Obrigado. Olha, de Brasília vamos para São Paulo. Um surto de febre maculosa no interior paulista tem deixado autoridades de saúde e população em alerta. Assunto, então, para Sidney Fernandes, que traz os detalhes para a gente.
Pois é, estados do Sudeste e do Sul são os que mais registram casos da febre maculosa. Boa noite, Reinaldo e Yara, e boa noite a você que nos assiste de várias partes do Brasil e do exterior. A picada de um carrapato e o alto risco de contrair a febre maculosa, doença diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 1929. Para entender melhor sobre essa enfermidade, fomos em busca de respostas. Este não é um carrapato comum. Chamado de estrela ou micuim, é o transmissor da febre maculosa. A doença é causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, contida na picada do carrapato. Nem todo carrapato está infectado ou tem a bactéria causadora da febre maculosa. Então, eu ter sido picado por um carrapato estrela ou qualquer outro carrapato, né? Porque muitas vezes a gente não sabe exatamente se é ou não estrela, é motivo para que eu me apavore e já ache que eu vou ter a febre maculosa. Capivaras e cavalos são hospedeiros do parasita, mas outros animais podem ser infestados. Áreas rurais de estados do Sudeste e Sul são locais de maior incidência. Tendo frequentado esses locais e num período posterior a 14 dias, se eventualmente vierem apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, náusea, vômitos, manchas no corpo, procurem por atendimento médico o quanto antes. Com o surgimento de casos graves da febre maculosa em Campinas, interior de São Paulo, autoridades de saúde e população estão em alerta. No entanto, a enfermidade é detectada há anos. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2023, o Brasil registrou 2.059 casos da febre maculosa, metade das ocorrências na região Sudeste. A doença tem alta taxa de letalidade, entre 40% a 70%. Em 16 anos, houve 930 óbitos. O tratamento é feito com antibióticos disponíveis no SUS. Extremamente importante mencionar que quando falamos de febre maculosa, não se aguarda exames laboratoriais confirmatórios. O tratamento deve ser feito logo na suspeita, idealmente logo no primeiro atendimento em que se identifica a febre maculosa como suspeita. Evitar áreas endêmicas é uma das formas de prevenção. Vistoriar o corpo ao visitar locais propícios à infestação também é importante. O carrapato, ele precisa te picar para conseguir transmitir a bactéria. Então, se ele não te pica, você também não corre o risco de adoecer ou ter a febre maculosa. Então, a melhor maneira é você vistoriar o corpo de tempos em tempos, para caso você encontre algum carrapato na sua roupa, você retire antes que esse carrapato consiga chegar até a sua pele. O plenário do Senado aprovou um novo marco de regras fiscais do governo. Voltamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz os detalhes. Ronaldo? Vamos lá. A previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, é de que a Casa vote o texto até o início de julho. O texto base foi à votação nominal e recebeu 57 votos a favor e 17 contrários no Senado. O projeto volta agora para a Câmara dos Deputados para análise final das mudanças feitas pelos senadores. O relatório aprovado sofreu mudanças em relação ao que veio da Câmara dos Deputados e, por isso, voltará para a apreciação dos deputados e votação decisiva. As principais alterações trazidas pelo relator Omar Aziz foram a retirada do Fundo Constitucional do Distrito Federal, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica, Fundeb, e gastos com ciência, tecnologia e inovação dos limites de gastos impostos pelo novo plano fiscal. Agora, a Câmara vai analisar se mantém ou não as modificações aprovadas pelos senadores. Além disso, Aziz aceitou uma emenda proposta pelo líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, durante a votação no plenário. A emenda permite que o governo use uma estimativa de inflação anual para ampliar o seu limite de gastos ainda na fase de elaboração da Lei Orçamentária Anual. O novo marco fiscal foi aprovado com 57 votos favoráveis e 17 contrários. A previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira,
é que os deputados votem o texto até o início de julho. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. O processo será retomado na próxima terça-feira. A suspensão foi declarada após a leitura do relatório pelo ministro Benedito Gonçalves. Na sessão de hoje, Gonçalves apresentou o relatório de 43 páginas, detalhando as alegações apresentadas pelas partes e o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral. A Corte vai retomar a análise do caso na próxima terça-feira. Caso o julgamento seja suspenso novamente, o tribunal retorna na quinta-feira, dia 29 de junho. Jair Bolsonaro e Braga Neto foram representados por advogados. No processo, o PDT acusa o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. De acordo com o partido, em reunião com embaixadores em julho de 2022, Bolsonaro fez possíveis ataques ao sistema eleitoral. O Ministério Público Eleitoral já defendeu a inegibilidade de Bolsonaro pela conduta dele no encontro com os diplomatas. Segundo o órgão, o discurso de desconfiança sobre as eleições foi capaz de afetar a convicção de parte da população brasileira a respeito da legitimidade dos resultados das urnas. O general Walter Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro, também é alvo da ação. No entanto, o MPE defende a absolvição de Braga Neto, por entender que não houve participação dele nos fatos investigados na ação. O plenário do Senado Federal aprovou com 58 votos a favor a indicação do advogado Cristiano Zanin para assumir a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. O advogado indicado pelo presidente Lula foi aprovado por parlamentares depois de uma longa sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Nas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes parabenizou Zanin e afirmou que o Brasil ganhará com a atuação do advogado na Suprema Corte. Cristiano Zanin foi advogado de Lula durante os processos da Operação Lava Jato. Com a indicação, o futuro ministro é o 7º indicado pelo Partido dos Trabalhadores. E agora vamos falar de um assunto que tem afetado pessoas solteiras e casadas, homens, mulheres, de várias idades e prejudicado muitos casamentos: a pornografia. No Brasil, 22 milhões de pessoas assumem consumir este tipo de conteúdo. Confira agora na reportagem de Aline Menezes. A pornografia não é uma novidade do mundo moderno. Escavações arqueológicas encontraram, já no ano 79 d.C., centenas de afrescos e esculturas sexualmente explícitas nas ruínas da cidade italiana de Pompeia. Em tempos mais recentes, com o surgimento de revistas, da televisão e especialmente da internet, a indústria pornográfica explodiu. Hoje, sua produção supera até mesmo Hollywood, com um lucro anual calculado em cerca de 15 bilhões de dólares. Um dos principais sites do conteúdo ultrapassa gigantes como Netflix, NBA e NFL em alcance de público. Só em 2018, o maior portal de conteúdo pornográfico da internet recebeu mais de 33 bilhões de visitas. E no período da pandemia, pesquisas revelam que os números cresceram ainda mais. No Brasil, o ranking de denúncias registradas em plataformas online é liderado pelos sites adultos. Em 2019, foram 48.578 denúncias anônimas, das quais o material teve que ser removido em 9.738 das vezes. Mas a grande preocupação é saber quais as consequências da pornografia para a mente humana. Cientistas estudam os efeitos neurológicos que associam o consumo do conteúdo a transtornos como depressão, ansiedade, disfunção sexual, problemas na memória e disciplina, assemelhando-se à dependência de drogas. A motivação para a vida também se perde. São indivíduos que vão aprendendo a ter um nível de prazer sem o menor esforço.
eles fazem pouquíssimo esforço para ter um nível de prazer. Então eles vão pouco lutar pela vida ou fazer coisas nas quais eles se engajem com algum grau maior de propósito, algum grau maior de esforço. Há uma obscuridade por trás da indústria pornográfica. Que submundo é esse? A quem interessa essa escravidão de homens e mulheres? É possível se libertar desse vício? Encontrado hoje os destroços do submarino turístico Titã. A equipe de resgate descobriu os destroços na área de buscas. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, os destroços foram localizados pela sonda que percorre os restos do Titanic, a 3.800 metros de profundidade. A empresa OceanGate, dona do submersível, confirmou a morte dos 5 tripulantes. De acordo com a Guarda Costeira dos Estados Unidos, o veículo teria implodido. Os destroços encontrados mostram que a cabine onde os tripulantes ficavam protegidos da pressão do mar foi perdida. Não se sabe em que momento e por qual motivo a embarcação implodiu. O intuito da viagem, oferecida por $250 mil, era fazer uma expedição até os restos do Titanic, que naufragou em 1912 no Atlântico. O que o mundo tem assistido nos últimos dias por causa do desaparecimento do submarino Titã serve de reflexão. Pessoas com realidades financeiras diferentes poderiam ter distâncias encurtadas se os olhares fossem mais atentos aos que precisam apenas do essencial para viver. E o inevitável questionamento: por que estamos tão distantes uns dos outros? Do grego antigo, oikos quer dizer casa, família. Do mundo atual, oikos pode ser família com F de fuga e acento agudo no I de improviso. Da realeza antiga, tesouro quer dizer poder. Do mundo atual, tesouro pode financiar passeios com P de perdição. O apelo da ONU já foi de $2,5 bilhões para a miséria no Sudão. Conseguiu só 17% da meta. Este ano, o apelo é de quase $500 milhões para refugiados que deixam o país. Conseguiu 15%. Uma única viagem para ver destroços do Titanic a quase 4 quilômetros de profundidade custa R$1.200.000. A empresa responsável pelo submarino clandestino tinha outras 18 expedições planejadas ao local do naufrágio só este ano. Em vidas com realidades tão distintas e tão distantes, uns querem apenas fugir do perigo, da fome e da morte, mas falta a tão falada ajuda humanitária, sinônimo de dinheiro vivo. Outros querem apenas fugir do tédio, assinam documentos com alerta para risco de morte, numa viagem turística sem padrões de segurança. O F de fome é real, pode parecer com o F de fama, que passa, e os dois juntos podem levar ao F de fim. Talvez porque estejamos esquecendo do F de família, que um dia ensinava a ajudar o próximo e a soletrar o F de fé, naquele que realmente sabe de todos, está em todos e pode em todos. A frente fria segue influenciando o tempo em áreas do Brasil. Vamos agora à previsão do tempo. No sul, a chuva forte e intensa continua sobre as áreas dos 3 estados, principalmente durante a madrugada e a tarde. Isso devido à frente fria que gerou um corredor de umidade na região. As temperaturas registram máximas abaixo dos 22 graus nas capitais. Essas instabilidades no sul seguem causando chuva forte no Mato Grosso do Sul. Nos demais estados do centro-oeste, o tempo mantém-se firme e quente. Uma massa de ar seco toma conta de boa parte do país e segura as pancadas de chuva, principalmente nesses pontos do interior do Brasil, desde o sul do Amazonas até o centro-norte de São Paulo. No mapa podemos ver, inclusive, a baixa umidade relativa do ar, com registros na casa dos 15% no Mato Grosso, 14% em Goiás e 16% em Tocantins. As temperaturas sobem à tarde. A capital mato-grossense, por exemplo, chega a 35 graus, assim como em Palmas, e 29
em Goiânia. As madrugadas e noites frias da nova estação deixam as mínimas com 14 graus em Goiânia, 13 na capital paulista e 12 em Belo Horizonte. Bom, o inverno chegou e com ele imagens congelantes de aventureiros que logo cedo enfrentaram o frio para fazer a trilha no Pico da Bandeira. Na região serrana do Espírito Santo, uma cachoeira e um poço natural foram encontrados congelados. Moradores de Caparaó, sul do estado capixaba, sempre se deparam com esta paisagem na estação mais fria do ano. As gramíneas branquinhas e placas de gelo encobrindo as superfícies dos poços naturais. Imagens maravilhosas para os admiradores da natureza, não é mesmo, Reinaldo? Pois é, imagens bonitas, mas eu prefiro dias mais quentes. Quem vier à Canção Nova no fim de semana poderá participar do acampamento na Trilha da Cura. Nossa reportagem mostra como surgiu a inspiração para o evento e as novidades para este ano. E ficaram cheios do Espírito Santo. O tema do acampamento na Trilha da Cura deste ano revela. O evento será de entrega à ação do Espírito Santo e de cura das feridas da vida. O Padre Léo era esse grande especialista da palavra, né? Nós ficamos alegres, choramos, porque é através da palavra que ele vai conduzindo o fio que vai permeando dentro de nós e que vai descobrindo em nós as lacunas que precisam ser curadas. O Na Trilha da Cura é um evento inspirado no livro homônimo do servo de Deus, Padre Léo, fundador da comunidade Betânia. Um livro voltado para a cura interior. Durante os dias de acampamento, os peregrinos poderão vivenciar momentos de profunda oração e entrega. Todos nós temos necessidade de curar dentro de nós algumas áreas, né, que estão no nosso inconsciente, que foram vividas no útero materno, que foram vividas na nossa infância, na nossa adolescência, enfim. São traumas que nós trazemos e que precisam ser curados. Então, o Padre Léo teve essa inspiração de escrever esse livro, que retrata esse caminho de cura interior, através da palavra de Deus. Atualmente também podemos ser cheios do Espírito Santo, quando abrimos o nosso coração a Deus, quando nos colocamos à disposição de escuta e de obediência à sua vontade. Com esse pensamento, o sacerdote segue o caminho dos irmãos de caminhada e lança o segundo livro de uma trilogia. Padre Léo escreveu 27 livros, né? Monsenhor Jonas, uma infinidade. Então, nós também queremos trilhar esse caminho. Somos pequenos ainda, estamos no caminho, mas estamos na escola, né? Eu creio que aquele que bebeu da fonte do coração de Jesus, junto do Padre Léo, Monsenhor Jonas, tem muito a dar. Na casa de Maria, a intercessão se torna fundamental para curar e transformar corações. E nós cultivamos isso dentro de nós. Todo o acampamento também será permeado pela presença de Nossa Senhora. Vale a pena participar do acampamento na Trilha da Cura, hein? Olha, o Sistema Canção Nova de Comunicação só faz a evangelização acontecer porque sócios, amigos, benfeitores mantêm esta obra que leva a esperança cristã que não morre. Vejam só, nós estamos com 63% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas desse mês, que só tem mais 6 dias úteis para terminar. Doe pelo Pix, com a chave pix.doação@cançãonova.com. Você pode também visitar o nosso portal, o portal da campanha do projeto Dai-me Almas. E obrigado por sua fidelidade e comprometimento. Antes de morrer, uma jovem realizou sua última confissão. Seu namorado, por sua vez, foi crismado recentemente. Diante de uma assustadora violência, foram mortos na escola que estudavam. Momento de dor e de separação, mas de esperança de ressurreição. Pois para os que creem, a vida nunca é tirada, e sim transformada. Eles tinham uma luta de santidade, os dois. Caroline Alves, 17 anos. Luan Augusto, 16. Na santidade trilhavam a estrada do amor. Na igreja, gastaram-se pelo evangelho e foram luminosos reflexos do Senhor na cidade paranaense de Cambé. E ela sempre foi uma garota doce, de um coração assim enorme, e sempre levando a presença de Deus nos lugares.
O Luan foi o primeiro namorado dela, um casal puro, um casal inocente, que realmente você via Jesus ali, você via uma coisa com um propósito muito maior do que a gente vê hoje em dia. O casal soube vigiar e orar. Os jovens estavam preparados para a vida eterna. O atestado de coerência se comprova nestas imagens. Inúmeras pessoas reunidas em vigília pela paz. Eu queria que, com aquelas imagens e com aquele ato, corresse o mundo também, como as notícias correram, né? Para que, como diz a mãe da Carol, que o amor se espalhe, que a gente precisa de mais amor na nossa sociedade, no nosso mundo. É nos fundamentos da Igreja Católica que a mãe Keller busca seguir a caminhada. A Canção Nova tem contribuído a partir de sua programação. Experiência de fé que comprova: o amor vale a pena. Amem, mesmo as pessoas que nos fazem mal, amem. Porque elas precisam de redenção, elas precisam de arrependimento, elas precisam de Deus no coração delas. Todos nós estamos com o coração sangrando. Mas ela nos ensinou que o amor vence e que vale a pena amar. E nós aqui na Canção Nova queremos expressar a nossa proximidade e solidariedade aos familiares e amigos dos dois jovens. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa. Às 9 horas tem Escola da Fé com o professor Felipe Aquino. E às 10, Além da Notícia, com Ronaldo da Silva. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.